Muita paz, muita luz para todos nós. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. E nós vamos então, como a Denise já disse, estudarmos, conversarmos com um foco mais específico na questão 376, porque a loucura pode levar ao suicídio. E ele tem também um embasamento, esse estudo, nas questões 371 a 376, né? Bom, inicialmente, saúdo a todos que acompanham este evento, essa palestra, né? Pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Brasil Espírita de Maceió e também pelas redes do YouTube e do Facebook da FEAC. Boa noite a todos. Sintam-se em casa, porque vocês efetivamente estão em casa. A FEAC é uma casa que acolhe e é uma casa que tem como um orientador, como um mentor e como um alvo para todos nós os ensinamentos que o Kardec deixou através de toda a sua vivência, de tudo que ele manifestou, que ele concretizou no plano físico. As vibrações luminosas que aqui são produzidas, elas são levadas a todos aqueles que conosco entram em contato. Formamos assim um campo energético luminoso, muito forte, que imanta, ilumina, instrui, intui, esclarece e leva paz e conforto às almas. Esse campo ele reverbera no espaço e a todos alimenta. A nós que estamos aqui no plano físico, aos amigos que estão do outro lado da vida, nos outros planos, dimensões, e a todos que estão também nos assistindo pelo meio que eu chamo da reverberação eletrônica, né? Que tanto nos ajuda. Como nós sempre mencionamos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um ensinamento precioso, importante, que está em João capítulo 8, 32, e esse ensinamento é do Senhor Cristo Jesus. E este conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um conhecimento que ele vai além, acima de um conhecimento meramente da vida humana. É importantíssimo que nós tenhamos conhecimento de como funciona a vida no plano físico, de técnicas, da própria eletrônica, magnetismo e assim por diante. Mas essa verdade que liberta, esse conhecimento que liberta, é um conhecimento que nós vamos colocar num grau, numa caixa, nós vamos elevar um patamar que é um conhecimento espiritual e é principalmente um conhecimento sobre nós mesmos, um autoconhecimento. Então, inicia-se com um questionamento. Quem sou eu? Realmente. O que estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Ou ainda, de onde vim? Para onde vou? São indagações, são questionamentos que têm embasamentos filosóficos, mas principalmente é a questão espiritual que nos toca. Porque quando nós iniciamos um autoconhecimento, quando vem uma reflexão, quem sou eu? Quando eu digo eu, esse eu profundo, ele vai além, ele transcende uma questão de uma personalidade, de um corpo físico que nós envergamos, que na verdade é uma vestimenta, ele vai muito além de questões de características psíquicas. Então, nós estamos buscando a nossa essência.
nós estamos buscando aquele elemento que faz uma conexão com a vida maior, que é aquele elemento que faz a conexão com o Criador, com o Pai, Deus, como a gente queira dizer. As palavras aqui não são tão importantes. Importante é o sentido. Quem sou eu? Quando eu me desidentifico da forma física, quando eu me desidentifico de uma forma de ser, de me manifestar, de uma característica, de questões da personalidade, eu inicio uma caminhada que vai me projetar para cima, para o alto, para as dimensões de existências mais elevadas. Porque a vida no plano físico, e nós temos que aproveitar a vida da melhor forma possível, ela tem um padrão de linearidade, ela tem um padrão horizontal. Então, nós podemos aqui fazer, realizar, nós podemos conquistar isso, aquilo, mas nós estamos num plano, nós estamos numa linha horizontal. E essa linha horizontal, nós novamente nos limitamos ao termo inicial, nascimento, ao termo final, que é o desencarne. Então, se o nosso enquadramento como vida fica limitado a este nascer e este elemento desencarnar, vulgarmente que se diz como morte, nós estamos limitados, como eu disse, e nós estamos afetos tão somente ao padrão linear da vida. O padrão vertical, que é o padrão que nos leva mais alto, ou podemos também fazer uma outra imagem, o padrão que nos leva para a profundeza de nós mesmos, neste profundo, é um profundo de encontro com a nossa real natureza, então nós temos a verticalidade. Se nós imaginarmos, por exemplo, o Senhor Cristo, a própria cruz é um símbolo muito interessante, tem um padrão horizontal, mas ele tem o vértice, ele tem o ápice, ele sobe. E ali, no Calvário, o Senhor Cristo estava acompanhado de 2 ladrões, né, que foram executados em razão de ações que eles tiveram. Então tem ali o chamado o bom ladrão, o outro que não era tão bom assim, mas nós vemos ali 2 seres sendo crucificados pelo aspecto humano, pelo padrão horizontal da vida. E quantos seres foram crucificados, que é uma execução extremamente cruel, e não repercutiram a importância daquele evento que o Senhor Cristo vivenciou. Por quê? Justamente pela qualidade íntima do Senhor Cristo Jesus, que é inegável, né? Nós não vamos entrar muito nisso, por tudo que ele ensinou, por tudo que ele praticou, realizou, aquele madeiro tomou um outro aspecto, um outro significado na vida. E esse evento, esse acontecimento, vamos dizer assim, ele foi tão forte, tão relevante, que a própria contagem do tempo, ela foi interrompida e passou-se a ter um marco antes do Senhor Cristo e depois. Então, o Senhor Cristo Jesus, ficou como um marco indelével na vida humana, mas principalmente na alma de todos os seres que habitam este planeta. Mesmo no Oriente, o Senhor Cristo, ele é reconhecido como um ser superior e é muito respeitado. Então, nós temos que ter o quê? Essa verticalidade do Senhor Cristo veio do quê? Da essência, da natureza superior que era a própria dele. Então, ali fez toda a diferença aquele ato, aquele acontecimento, porque mudou
todo um padrão de pensamentos, sentimentos, crenças que existiam, foi tudo que alterado a partir, dos ensinamentos da vivência do Senhor Cristo. Nós vamos entrar no assunto, mas é importante essas colocações para que a gente entenda depois, com profundidade, o que é a loucura, o que é a idiotia, o que pode levar ao suicídio, quais são essas razões dentro do padrão que está aqui colocado. O Espiritismo, ele se concretizou, ele veio, vamos dizer assim, ele nasceu, se eu posso usar essa expressão, através do Kardec, em razão do trabalho do Kardec e de todos os outros que o cercavam no plano físico e, principalmente, a espiritualidade que o assessorava, com a finalidade muito específica. Qual é? Libertar consciências, expandir consciências. Esta é a finalidade de todos esses ensinamentos da doutrina dos espíritos. É uma revolução que está sendo trabalhada porque nasceu, teve oposição, foi ridicularizado, aceita-se, mas essa revolução é uma revolução diferente. Por quê? Essa revolução, ela não envolve um brasão, não envolve um país, uma bandeira. Não se trata de uma ideologia humana a ser imposta, muito menos de uma religião dogmática que vai estabelecer: faça isso, 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 e o seu céu está garantido. Ou, como se diz, você está salvo. O Espiritismo, ele veio trazendo, ele trouxe à luz, ele concretizou um ensinamento que grandes e grandes seres, como o Senhor Cristo, né? O Senhor Cristo Jesus, né? O Senhor Buda e muitos outros, como eles chamam de mestres e avatares, já traziam, que é o quê? É o conhecimento sobre a vivência espiritual. Então, é uma revolução consciencial. Ela vem de dentro para fora. Ela expande, ela cresce. Quando um indivíduo consegue expandir a sua consciência, quando algo entra ali, faz morada e é positiva, luminosa, ele obteve um crescimento X. Ele não retrocede. Ele pode ficar um tempo estacionado ali, mas ele só vai crescendo. Expandiu a consciência, você começa a ver, perceber e, principalmente, começa a sentir a vida de uma forma completamente diferente de que até então você conseguia, vamos dizer assim, vivenciar, né? Talvez seja essa a palavra mais importante. Então, esta profundidade, esta magnitude é que está sendo buscada pela espiritualidade superior. E eles se esforçam diuturnamente, a todo instante, para que essa luz dos conhecimentos espirituais de natureza superior, para que este embasamento do Espiritismo, que é uma filosofia, que é uma ciência e também é uma religião, possam cada vez mais expandir. Mas aqui não se trata de um proselitismo religioso, não se trata de dizer assim: tornem espíritas e vocês são salvos. O espiritismo é a melhor religião do mundo, e bababá, coisa desse tipo. Não, é interno, é íntimo, é com a sua natureza específica, com você mesmo, que você vai trabalhar. E o aspecto religioso, é muito importante nós fixarmos
que é o aspecto religioso aliado à ciência, aliado à filosofia, e nunca o aspecto religioso puro e simples. Por quê? Porque ele se torna facilmente dogmático. Facilmente apareceria alguém falando assim: o espiritismo é assim, então todo mundo tem que obedecer, não pode ser questionado, não pode ser investigado. E o que faz o crescimento é justamente esse viés. Repito, ciência, filosofia e religião. E a religião não é uma religião humana, é uma religiosidade. É buscar a reunião com o Pai, a reunião com a espiritualidade superior. E essa religiosidade, ela está vinculada a uma moral cristã. Moral cristã, não como moralidade humana, mas aquilo que o Senhor Cristo passou e ensinou. Por isso, é tão difícil, vamos dizer assim, se tornar, e eu quero colocar aqui o se tornar, é você abraçar o Espiritismo de uma forma tão efetiva que você comece a pensar, caminhar, sentir como o Espiritismo coloca, mas principalmente com a moral cristã. Por quê? Porque nós temos todo o embasamento de vidas e vidas passadas, nós temos os nossos vícios mentais, sentimentais, que nós temos que trabalhar, que nós temos que ir burilando. Então, não se assustem com algumas dificuldades, ou mesmo quando nós começamos a dar alguns passos, nós achamos que já melhoramos em alguma coisa e a gente tropeça aqui, tropeça ali, toma uma rasteira. É normal, viu, gente? Aqui não é curso para santo, é curso para você ir caminhando passo a passo e crescendo e se melhorando. Porque não temos que ter essa visão de que o mero conhecimento vai me fazer, da noite para o dia, um anjo, né? Isso é irreal e é infantil. E é justamente esse o ponto. O Espiritismo, como eu disse, através dessa tríade, ela traz o quê? Embasamento para que você, vida após vida, possa crescer, possa se melhorar, tá? Muito bem. Tem pergunta ainda não, né? Mas mais um comentário assim do Daniel. Ele disse o seguinte: o controle dos... Perdão, o Daniel Rosa de Assis. Eu gostaria de reverenciar alguns amigos que chegaram no Facebook, abriram a fila dos nossos participantes, como o Paulo Costa, Ana Paula Espejo, no YouTube, o Paulo Costa, a Ana Paula Espejo, a Auresina Santos, de Sete Lagoas, a Carmen Durante, do Facebook. Nosso abraço fraterno, agradecimento por ele estar conosco. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, ele disse o seguinte: o controle dos transtornos mentais mais graves, como a loucura, seria imprescindível o tratamento psiquiátrico com medicação adequada para evitar o suicídio? É uma pergunta do Daniel. Daniel, nós vamos esclarecer isso daqui a pouco, logo em frente. Mas é importantíssimo nós deixarmos aqui muito claro que a medicina, de uma forma geral, ela é uma possibilidade que o Pai nos deu, que a espiritualidade forneceu, que é buscada há muitos e muitos séculos, desde Hipócrates e muito antes. Então, todo o recurso que é viável, que vai minorar o sofrimento de uma pessoa, ele deve ser utilizado. Existem pessoas que têm, às vezes, uma aversão a remédio. Você não vai tomar remédio à toa, mas a aversão também você já está no outro extremo. Por quê? Principalmente em transtornos mentais, eu não sou médico, mas conheço médicos com quem eu já conversei, conheço psicanálise, coisas do tipo.
já conversei com médicos que são psiquiatras e psicanalistas, o que eles dizem? Num determinado momento, é muito importante que a pessoa tome o medicamento para que ela se reequilibre, baixar a angústia e, em seguida, começar um tratamento, a terapia em si, ver o que pode ser feito por aquela pessoa. O remédio, ele é importante, por quê? Porque ele vai ajudar com que a pessoa recobre um reequilíbrio para que ela possa prosseguir. Estou dando essa resposta bem rápida para o Daniel, para não ficar um hiato, para não ficar algo em aberto, mas mais à frente nós voltaremos nisso. Bom, então, o que nós, como humanos viventes, precisamos nesse caminho? Nós precisamos de uma educação espiritual, de conhecimento, de vivências superiores para realmente libertar e expandir a consciência. A diferenciação que vai fazer na vida da pessoa é justamente na qualidade do sentir, é justamente na qualidade do relacionamento que ele vai ter com aqueles que estão ao seu redor, né? Que é um relacionamento interpessoal, vamos dizer assim, e existe também o relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento dele com ele mesmo, o relacionamento, né, de cada um consigo mesmo. Por quê? Porque vocês vão perceber claramente que existe um diálogo que eu posso manter com a Denise, com o Marco Aurélio, com a Marcinha, com várias pessoas. Esse diálogo pode ser muito bom, às vezes não é, ele pode me trazer muita coisa boa, pode trazer um aborrecimento, várias e várias coisas podem ocorrer, mas existe um diálogo interno, e esse diálogo interno é igualmente importante, porque nesse diálogo interno é essa voz, vamos dizer assim, que está ressoando na nossa mente, e essa voz, ela pode nos beneficiar muito, mas às vezes ela pode prejudicar demais. Então, a qualidade desse diálogo interno, ela é algo que deve ser pensada, é algo que ela deve ser sentida, é algo que deve ser trabalhado. Então, existe um relacionamento interno, como eu disse, e externo. Ambos muito importantes. Vamos então, em razão de tudo que eu falei agora, né, dessa introdução, vamos dizer assim, como que nós podemos entender, analisar, apreciar, vamos dizer assim, o tema-chave, né, de hoje, que é: por que a loucura pode levar ao suicídio? E loucura e idiotismo, né, à luz das questões 371 e 376 do Livro dos Espíritos. O foco é a questão 376, mas eu vou passar rapidamente pelas outras questões, só para que a gente possa entender e pegar o fio da meada. Então, vamos lá. No livro 2, no capítulo 7, tem assim o tópico: idiotismo, loucura, questão 371. Então, começa com o seguinte questionamento: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Aqui nós temos que nos ater, pensar, imaginar a época vivenciada pelo Kardec e como existia a questão do cretinismo e da idiotia, e eles já faziam um paralelo. Aquele ser é inferior, mas quando se fala aquele ser, os indivíduos estavam vinculados a quê? Como eu disse, eles estavam vendo um corpo em que se manifestava o quê? A idiotia, o cretinismo. Então, não existia percepção de que, habitando aquele corpo, existia, vou dizer assim, entre aspas, uma alma, um ser. Então,
a roupagem do indivíduo na determinada encarnação, numa encarnação X, poderia ser de quê? De idiota, no sentido literal do termo, ou do cretinismo, um cretino, não como a gente coloca aqui, xingando um ao outro, mas o termo técnico. Mas faltava o conhecimento de que, espera aí, aquilo ali é um corpo, mas quem está, entre aspas, ali dentro? Vamos fazer o toque, 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 né? Você bate lá na porta, quem está aí, né? Quem está aí dentro? Quem está morando nesse corpo? Quem que habita esse corpo? Agora, em razão do cretinismo e da idiotia, ou do idiotismo, o que acontece? A manifestação daquela alma fica extremamente limitada. Aquele corpo é um impedimento para que o ser, para que o indivíduo possa se manifestar plenamente, ou de uma forma melhor, mais célere. Então, nós vamos ver o porquê. Mas esse é o ponto. Qual é o objetivo, a questão 372, da providência ao criar seres infelizes, como os cretinos e idiotas? Aí vem a explicação. São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade que estão, como eu disse agora há pouco, de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, ali, naquela situação, existe uma alma que quer se manifestar, que ele sente que ele já foi alguém, que ele tem conhecimentos. Geralmente são pessoas que erraram muito, abusaram em vários setores da vida, muitas vezes na ciência, né? Encaminharam os seus conhecimentos de uma forma enviesada, de uma forma negativa. Então, ao habitar aquele corpo, ele sente na sua subconsciência o quê? Fui alguém, tenho conhecimentos, eu posso fazer muito mais, mas o corpo não permite. Então, se existem criminosos no plano físico, pessoas que erraram, que cometeram delitos, que são recolhidos a um presídio, aquele corpo funciona como uma cela, funciona como uma prisão. Por quê? Porque é necessário para ele, para que ele possa se refazer, aprender, valorizar a vida, valorizar a experiência de um corpo físico e encaminhar a sua vivência para o lado positivo, luminoso, que possa cooperar com a vivência de muitos. Então, este é o fundamento pelo qual aquele corpo não fornece, não possibilita o quê? Uma manifestação plena. Então, é uma cela, é uma prisão. Muito importante deixar bem claro que, em razão da natureza, qualidade, do momento evolutivo da nossa humanidade aqui no planeta Terra, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a reencarnação, ela pode vir como uma inscrição, como uma matrícula, que do lado de lá eu faço para vir aqui para o corpo físico, olha, eu quero estudar. Então, vai ser te dado acesso a elementos em que você possa progredir. Então, nós estamos aqui, o indivíduo que está nessa faixa, ele está na faixa do estudante, ele está na faixa do educandário. Esse é um ponto. Ele pode vir também na faixa em que ele vai lidar com doenças para que ele possa, como eu disse agora há pouco, ver a vida de outra forma, valorizar a vida, expurgar algumas coisas e, então, isso pode ocorrer nas mais variadas situações e variados graus. E ele pode vir também
inscrito numa prisão. Mas a inscrição na prisão aqui que nós estamos dizendo, não é na prisão física que eu estou dizendo, ele vai para um presídio. É a prisão, cela, no corpo, que não fornece a ele a possibilidade de quê? De ter uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, normal. Por quê? Em razão do seu pretérito. Então, esses pontos são fundamentais, são pontos básicos para que a gente possa entender como ocorrem os programas de reencarnações no nosso planeta. Existem pessoas, como já disse aqui em outras oportunidades, que eles estão num grau ainda tão estreito de evolução que eles desencarnam, não sabem que desencarnaram, continuam na vivência do mundo paralelo, que a gente chama que é aqui, que é o mundo físico, estão aqui perambulando, nem todos, não estou falando nem de maldade, não são maus, mas são ignorantes no exato sentido da palavra, e eles muitas vezes reencarnam, e nem sabem que estão reencarnando. É um fenômeno, vou dizer assim, automático. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade ainda de perceberem essas realidades. Então a gente diz assim, ele não é uma reencarnação, ele foi reencadernado, né? Ele foi colocado num corpo porque é aquilo que ele precisa. Sim. Sim, é uma reencarnação compulsória, mas é uma reencarnação compulsória que ela não ocorre pelo um aspecto de maldade, pelo um aspecto extremamente pesado, não, pela ignorância, mas ela é compulsória, porque ele tem que vir para o mundo físico para sofrer experiências. Por quê? Os choques energéticos de pensamento, sentimento com outros seres vai começar a agir como elementos de indução para a sua evolução. Porque senão, ele do outro lado, sem reencarnar muitas vezes rapidamente, ele não tem a possibilidade de crescer. Então ele precisa deste embate mais grosseiro no mundo físico, né? Então, nesse caso, ele não está na preparação dele para ele encarnar, ele não participa. Não participa, ele não tem condição, ele não entende que desencarnou, ele não sabe o que é um programa reencarnatório. Então, vamos dizer assim, uma expressão, né? Ele vem no piloto automático. Se a gente pode utilizar, né? Estou utilizando, vocês estão entendendo o contexto que eu estou dando. Outros seres, não. Já vem a preparação, aquilo que nós falamos aqui algumas vezes, a reencarnação do Segismundo, né, do livro Missionários da Luz, já é completamente diferente. Então vai depender do nível evolutivo daquela pessoa. Isso é que vai fazer a diferença. Outra questão, a de 373. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, não podem progredir? A resposta é curta, grossa, mas ela é muito importante. Ela não é grossa no aspecto grosseiro, ela é contundente. É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Olha só. É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Aí vem a pergunta: assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim, pode. É real, pode sim. Mas, como eu disse, foi um grande cientista, mas ele só utilizou para o lado negativo. E aí? Então, ele vem naquele corpo, sim, como uma expiação. E como eu disse, a expiação passa pelo sentir, ainda que de forma semiconsciente, contínuo. Eu sei, eu conheço, eu
tem ideia do que é, mas ele não consegue manifestar. Então, esse é o quê? Um grande sofrimento, que faz parte, né, dessa expiação. Guardadas as devidas proporções, né? Muitas vezes a gente esquece de uma coisa, você fala assim, mas peraí que vem aqui na minha mente e a coisa não surge, né? Só que o desses seres vem com o quê? Com uma enorme carga de sofrimento, tá? Sim. É só para trazer um contributo para o melhor entendimento nosso do pessoal de casa. Eu fiz uma pesquisa aqui. Esses termos, idiotia, cretinismo, eles fazem parte de uma tríade que chama oligofrenia, que quer dizer debilidade, está dentro, né? Debilidade, imbecilidade, idiotia, que é uma gama de casos em que há um déficit de inteligência no ser humano. Então, para a gente conseguir entender, quando você fala essas duas palavras, não tem sido usado mais, já foi substituído, né? Então, sim, entra nessa questão que você falou. Então, precisa de elementos de indução para o desenvolvimento da inteligência. Sim, né? Sem dúvida. E foi o que eu também disse, entender à época o termo utilizado, porque era o que a ciência da época possuía, né? E como a Denise bem falou, os déficits, eles variam bastante, porque tem alguns graus que são, vamos chamar, da idiotia, do crescimento, ou de déficits que são mais leves e outros que são extremamente severos. Então, aí o que vai ditar, o que vai comandar este grau, vou dizer assim, esse comprometimento é justamente a situação pessoal, o elemento interno de cada um vinculado às experiências em outras vidas. Por isso existe essa variação que pode ir de um grau tênue, como pode chegar num grau muito, muito elevado, que compromete efetivamente a vida da pessoa, que ele precisa muitas vezes o quê? De ter alguém para acompanhá-lo ali diariamente. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ser tutelada, né? E nesses casos de serem tutelados, existem naturalmente os envolvimentos também pretéritos, porque em muitos casos ali está renovando uma dupla de quê? Do mandante, vou chamar assim, pensante, e do executor. Então, muitas vezes, o cabeça, ele volta como aquele que tem comprometimento muito forte, e aquele que, às vezes, era até quase que um idiota, era uma pessoa que não tinha consciência direito das coisas. Ele volta como o quê? Aquele que às vezes vai ajudá-lo, vai ajudar nas necessidades físicas, né? Então, os graus, os comprometimentos, os envolvimentos, eles são muito, muito variados. Não dá para a gente explanar e explicitar tudo isso aqui agora, tá? Depois da morte, a questão 377, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? A resposta: pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, assim como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação que o sono mergulhara. Esse eu fui para 377, eu tinha que parar a 376, eu pulei. A 376, que é a questão principal, é a seguinte: por que razão a loucura leva o homem, algumas vezes, ao suicídio? Vou repetir. Por que razão a loucura leva o homem, algumas vezes, ao suicídio? A resposta: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê
de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, aqui no caso, aqui já foi para um termo genérico, loucura, que a gente pode abranger muitas coisas, né? O que acontece? O constrangimento, a dor, o sofrimento chega num ponto em que a pessoa sente que conhece, sabe, já foi alguém que ele quer se ver livre do quê? Daquele empecilho. Ele quer se ver livre do quê? Do corpo que o manieta, que o limita, que o debilita. Mas, assim agindo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar mais problemas para o seu futuro. Vale lembrar aqui um caso do Chico Xavier, não é exatamente sobre loucura, mas tem também um envolvimento, em que uma mãe, vocês já devem ter ouvido isso, procurou o Chico falando a respeito do filho dela, que já havia nascido sem 2 braços e que estava a ponto de perder as pernas. E que ela estava, como mãe, claro, numa situação, qualquer um fica numa situação extremamente aflitiva. E o Chico Xavier, então, falou o seguinte, olha, ele não tinha uma resposta de pronto, nem nada, ele falou assim, olha, eu vou ver o que eu posso verificar, conversar, né, ver com a espiritualidade e tudo, e depois a gente conversa. E houve realmente uma manifestação da espiritualidade sobre o caso específico, dizendo, eu vou encurtar o assunto, dizendo mais ou menos assim, que aquele indivíduo realmente ia perder as pernas e que precisava. Qual a razão? Ele já havia se suicidado, parece que 7 ou 8 vezes, em vidas pretéritas. E sendo, vamos dizer assim, com um grau de obsessão tão forte que parece que ele era inclusive cego também, que ele estava sendo dirigido pelos perseguidores para subir no penhasco e também para ele se matar mais uma vez. Então, olha só a situação que esse ser criou para ele mesmo. Um corpo extremamente danificado, sem os 2 braços, ia perder as pernas. Por quê? Para que ele não cometesse de novo aquele ato. Então, existe sempre uma história, existe sempre razões no pretérito que, em determinada vida, causam aquele efeito. A gente vê algumas situações, e independente do que a pessoa fez, deixou de fazer, sem julgamento. A gente fica realmente muito impactado, a gente tem aquele sentimento que vê que a dor, o sofrimento que aquele indivíduo está passando. Ah, porque ele fez isso. Ok, ele fez, ele errou e tal, mas é um grande sofrimento. E a pessoa deve ser, dentro das possibilidades, auxiliada, ajudada, esclarecida, né? Porque ninguém aqui tem o passado, vamos dizer assim, de glórias, luminoso, até por causa do nível evolutivo do planeta. Não é nem ligado à maldade, é porque faz parte da história evolutiva de cada um, né? Muito bem. Agora, eu vou fazer aqui um paralelo com algo que surgiu nas nossas vidas aqui, né, no plano físico, há relativamente pouco tempo, mas que trouxe um impacto muito grande e é irreversível. Eu estou falando da informática, dos computadores. Que paralelo que eu quero fazer? Você vai numa loja e compra um computador. O computador está ali, ele está funcionando, você leva para casa. Você liga o computador. Naquele computador tem que ter um programa mínimo para ele funcionar. Programa básico. E depois você vai instalar programas, que são softwares, né, que eles chamam, para que ele possa funcionar. Então, eu tenho um computador, um elemento físico, que eles chamam de hardware, né, que eu vou chamar de
corpo físico. E tem os programas que são inseridos no computador para que ele possa funcionar. Existem computadores de vários tipos, várias capacidades, e existem inúmeros programas. Muito bem. O que eu quero dizer? O paralelo é simples. Nasce uma criança. A criança nasceu e ela tem um corpo físico saudável. Então, o hardware, o corpo físico, ele está o quê? Funcionando perfeitinho, vai dar capacidade para que aquele indivíduo se desenvolva, para que ele possa aproveitar ao máximo a encarnação. Esse é um ponto. Agora, ainda que essa criança tenha o corpo físico saudável, os pais, o ambiente que o cerca, né, e a paternidade, a maternidade tem que tomar muito cuidado com isso. Quais são os softwares, quais são os programas que vão ser inseridos nessa criança? Programas de que a criança é amada, ela é valorizada, como que a criança é tratada? Por quê? O corpo físico, ele é saudável, mas o que está sendo inserido? O que está sendo colocado? Qual o programa que está sendo instalado, entre aspas, né, gente, o contexto, naquele computador, naquele corpo jovem? A criança até os 7 anos, ela está completando ainda a sua encarnação, ela só reencarna totalmente depois dos 7. É um período em que os pais, em que a educação é fundamental para moldar aquele ser para a vivência que ele vai ter. Então, esses programas podem alavancar, melhorar muito a experiência naquela encarnação, como podem também limitar. Burro, não aprende nada, não serve para nada, olha lá, puxou o sangue ruim do pai e tal. Então, não preciso falar muito, são inúmeras as possibilidades de se instalar um software pernicioso, negativo, que vai impactar aquela criança depois no seu desenvolvimento, na sua maturidade, na sua sexualidade, na forma de relacionamento com os outros seres, são nas mais variadas áreas. Geralmente, quando o software tem problema, então nós estamos trabalhando com problemas o quê? Psicológicos, crenças, coisas desse tipo, em que uma terapia pode ajudar muito. Estou falando em linhas gerais. Agora, este caso que nós estamos, que foi colocado o foco nas questões que eu li, e principalmente depois na loucura daquela época que o Kardec falou, na loucura que estava colocando ali, na idiotia, cristianismo, como também a Denise aqui esclareceu há pouco. Ali, o que acontece? O hardware, o corpo físico, ele já veio danificado. Ele já veio com problemas. A criança já nasce com debilidades e incapacidades. Então, neste caso, o que acontece? Como foi citado, né? O idiotismo, a loucura, nessa visão, eles são danos previamente estruturados, pensados na matriz cósmica espiritual daquele reencarnante para a vida que vai ser experienciada, justamente em decorrência do quê? Das vidas anteriores. Então, existe um paralelo exato de que aquele corpo foi preparado para aquela situação. Então, nós estamos colocando de uma forma o quê? O corpo físico já veio com determinados problemas. Alguma pergunta, Denise? Uma questão da Paulette Nascimento aqui que ela trouxe que é bem interessante, a questão da participação assim, dos pais,
da família nesse processo, no acolhimento desses espíritos. Aí ela pergunta, qual que é o papel dos pais nessa situação? O papel dos pais é fundamental para que aquele ser reencarnante possa se reequilibrar, para que ele possa melhorar dentro de toda a dificuldade que existe. O que vai alicerçar, o que vai ajudar um indivíduo é o quê? São tratamentos médicos, já avançaram muito, terapias, mas principalmente a questão do acolhimento da família. Isso é fundamental para que aquele reencarnante possa se refazer, para que ele possa se reerguer. Em casos mais severos, não vai haver a chamada cura, mas ele pode melhorar muito, principalmente no aspecto emocional, sentimental, quando ele vai perceber, ou melhor, ele vai sentir no seu íntimo que ele é amado, que ele é querido. Então, este é um ponto fundamental. Onde ele vai nascer, como ele vai estar cercado, qual vai ser a família que vai ampará-lo. São situações em que impera ou se necessita de pessoas extremamente amorosas para doarem para esse ser reencarnante energias, para doar no final, doar luz, para que ele possa se recompor. E esses casos, nós temos os mais variados graus e até mesmo aqui no Brasil, há um tempo atrás, no caso do Zika vírus, alguns, não vou chamar de muitos, mas em algumas situações, nós não podemos de forma alguma generalizar, ali reencarnaram pessoas que tiveram, às vezes, problemas sérios, danificaram o sistema nervoso central com drogas muito pesadas e mesmo alguns casos de seres que utilizaram da ciência, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, com experiências muito negativas, até mesmo com crianças. Então, aquele corpo vai ajudar a recompor o corpo espiritual e vai funcionar como um mata-borrão para que aquelas energias mais densas, pesadas, acumuladas nos outros corpos superiores, possam ser drenados, possam ser extravasados para o plano físico. E assim, numa próxima encarnação, o indivíduo já vai nascer numa condição muito melhor. Ele já vai nascer numa condição em que os seus corpos já estarão sendo reconstituídos para uma vivência melhor. Ok? Muito bem. Eu vou ler aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 110, que o título é Vidas Sucessivas. Por quê? Nós não vamos, como eu disse aqui, fazer proselitismo religioso, mas o entendimento da reencarnação é fundamental para que a gente possa entender várias dinâmicas, vários acontecimentos, várias situações que estão no nosso dia a dia. E é muito importante nós mencionarmos o seguinte: a reencarnação, ela não pertence ao Espiritismo, ela é uma lei universal. O budismo trata da reencarnação, o hinduísmo, o brahmanismo, várias religiões tratam da reencarnação, creem na reencarnação, trabalham, vamos dizer assim, com a reencarnação. Portanto, a reencarnação é uma lei universal. Muitos não aceitam, não acreditam, ok, respeito. Mas é como se fosse a lei da gravidade. Se pegar uma canetinha aqui, soltar, ela vai cair. Soltar, ela vai cair. Por quê? É uma lei.
Então, reencarnação, lei universal. Nesse sentido, vai ser muito interessante essa leitura. Vidas sucessivas, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A citação é: não te maravilhas, de ter havido dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Olha, como eu disse, é lei universal. Você pode querer escamotear e tudo, mas você estará se limitando. A reencarnação, ele diz aqui, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Olha que coisa interessante e importante, como em poucas palavras o Emmanuel consegue concretizar, sintetizar e explanar a lei de causa e efeito. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem, pela reencarnação, ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Porque nós, como humanos, apreciamos a situação, nós já vamos direto para o julgamento, nós não conseguimos entrar nos meandros, o que aconteceu, como que era o relacionamento, como que as coisas se desencadearam, então nós colocamos um como criminoso e o outro como a vítima. Mas como que a coisa aconteceu? Como que isso está? Quais são os envolvimentos desses seres? Né? Presta atenção. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue, na família, não é? Ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção
de temporário esquecimento. Bom, o que o Emmanuel colocou aqui? Nessas vidas sucessivas, ele está falando de lei de causa e efeito, fala de reencarnação, fala de reajustamentos, de reencontros, como a pessoa está emaranhada, seja na sua família, ou os que o cercam, nos compromissos comerciais, várias situações podem ocorrer do envolvimento, que geram envolvimento entre as pessoas, para que aquelas situações do pretérito possam ser refeitas, possa haver um reajuste, possa haver um reequilíbrio. E o interessante é que a divindade, a espiritualidade superior, como a gente queira ver, fazem todos esses tipos de resgate, de programações, com uma grande chance de sucesso e nunca utilizando de violências ou de algo que possa gerar prejuízo às partes. Ao contrário, é para o quê? Auxiliar, é para trazer à luz, para que as pessoas possam se refazer do passado. Então, mencionei aqui, acho que no ano passado, essa questão do esquecimento temporário, que ele disse aqui, como que isso é importante, porque se um indivíduo, a todo instante, lembrasse de suas vidas, lembrasse do que ele fez, com quem ele fez, talvez ele não tivesse uma paz mínima mental, sentimental, para que ele pudesse reviver, para que ele possa refazer a sua vida. Então, muitos são interessados pela teoria, pela terapia de vidas passadas, coisas desse tipo. Alguns querem lembrar quem foram por mera curiosidade. E existe um grande equívoco nisso. Porque se você quer efetivamente ter uma boa noção de uma vida passada, ou se você quer realmente fazer uma boa terapia de vida passada, presta atenção na vida que você tem agora. Quem são seus pais? Quem são seus irmãos, seus parentes, o seu companheiro, companheira, os seus filhos? Como que são os envolvimentos familiares? Como que você se relaciona? Você está numa autêntica terapia de vida passada justamente quando você reencarna, porque nada é por acaso. Agora, às vezes é necessário uma terapia de vida passada para fobias específicas, questões pontuais, mas não para se abrir lembrança do passado. Eu fui fulano, eu fui ciclano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Porque algumas pessoas querem falar, será que eu fui rei? Será que eu fui rainha? Para as mulheres, a Cleópatra exerce um fascínio muito grande e tem muitos heróis aí. Eu fui Napoleão, fui isso, fui aquilo, Júlio César. Mas ninguém quer ser o assassino, o ladrão, o prostituto, a prostituta, isso ou aquilo. Então, existe um grande perigo de uma pessoa ficar sabendo do passado e cair em profunda depressão. Por quê? Porque ele não se conhece. Ele está vendo nessa vida uma casquinha. Ele está vendo uma personalidade. E o esquecimento veio para servir como o quê? Como um elemento de auxílio. E quando a gente fala isso, não é com desprezo. É porque, como eu disse agora há pouco, a condição planetária das vidas passadas é o quê? É violência, guerra, morte, essas historinhas, vamos dizer assim, que todo mundo sabe. Então, grandes sábios, seres que fizeram coisas maravilhosas, aí você conta nos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, fulano. E ainda acontece o seguinte, às vezes o indivíduo fez uma coisa muito boa para a humanidade, aí 200 anos, outro faz uma coisa muito boa. Às vezes é o próprio que voltou, né? Por quê? Porque a humanidade, em geral, ela ainda está carente de uma evolução espiritual. Bom,
Denise, mais alguma pergunta? Não, o Luiz disse o seguinte, o Luiz Carlos. Então, muitas vezes, o ato do suicida, né, chega a um outro plano, sem saber completamente o que ele fez, mas após um tempo ele toma essa consciência, esse esquecimento ele é temporário? Ele está Depois falando ele retoma do do suicida? suicida? Não. A questão do suicida é diferente. Quando se comete o suicídio, aquela situação é tão drástica, tão forte, e o rompimento com os laços físicos de forma violenta, às vezes a pessoa tinha uma programação de 70, 80 anos, desencarna com 40, então o fluido vital que ele ainda tinha para animar os seus corpos, aquilo é um elemento que vai fazer com que ele fique preso a situações, a emanações, a níveis de manifestação do mundo espiritual mais densas. Então, ele não tem esse esquecimento, ao contrário, ele tem uma vivência muito imediata, às vezes, depende de cada caso, a espiritualidade é que sabe avaliar isso, o tipo de auxílio que pode ser dado. Por quê? Porque ele foi contra a lei da vida. Ele, cometendo suicídio, ele está trazendo, carreando para si grandes sofrimentos. Tudo tem a sua gradação, mas esse indivíduo ele vai passar por situações extremamente delicadas e difíceis para recompor a sua situação. Então, ele não existe um esquecimento e depois ele lembra. Por quê? Por causa da violência que foi cometida. Existem alguns livros sobre isso, tem um chamado Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone Amaral, daquele escritor, quem dita a obra é o Camilo Castelo Branco, um escritor português, que cometeu suicídio, então ele explica tudo, né? E também nos livros do André Luiz, isso está muito claro, isso está muito bem definido, tá? Vale a pena ler. O que eu queria, depois eu vou ler aqui o livro No Mundo Maior, que nós vamos voltar, vamos dar um fecho pelo aspecto da loucura, da idiotia, sobre esses pontos, né? O que nós queremos fixar é o seguinte: a espiritualidade, como eu já disse, ela trabalha para trazer, para implantar no plano denso as manifestações da vida superior que existem nos outros planos no nosso planeta. A vida, ela não se limita, como eu já disse, a essa frequência de onda que nós conhecemos como plano físico. As dimensões de existência são as mais variadas possíveis, algumas até inimagináveis. E existem, na espiritualidade, cidades como Nosso Lar, Alvorada Nova, várias e várias cidades espirituais, que não são cidades que estão em planos elevadíssimos, ao contrário, eles têm uma vida bem semelhante à que existe aqui no plano físico, até porque uma das finalidades é servir de quê? De uma ponte, servir de quê? De um elemento de referência para que aquele indivíduo não se sinta tão fora, vamos dizer assim, da caixa na espiritualidade. E nessas cidades espirituais já está tudo tão bem organizado, tudo tão bem estruturado, que se possível fosse, e mas necessita da questão consciencial de cada um, implantar o sistema de governo, de vivência dessas cidades aqui no plano físico, o plano físico, entre aspas, se tornaria quase que um paraíso. Por quê? Porque muitos e muitos problemas seriam de imediato sanados. Então, é possível? Mas depende do quê? Depende da qualidade
da natureza dos habitantes do planeta Terra. Dizem que o planeta Terra vai passar, e está passando, é uma realidade, por um momento de transição. Chama-se de transição planetária, regeneração, são muitas designações. E eu costumo dizer, de certa forma, em tom de brincadeira, que isso está tudo errado. O planeta não vai passar por nada. O planeta Terra é ótimo, sempre foi. Agora é que ele está extremamente danificado em razão da natureza dos habitantes que aqui estão. Quem vai regenerar? Quem vai fazer uma transição planetária? Quem vai para cá, vai para lá, vai melhorar, vai ter uma expansão de consciência? São os habitantes do planeta, é a humanidade. Por quê? O nosso planeta é perfeito. Agora, o que nós, como humanidade, estamos fazendo com ele, né? A ignorância, o nível de consciência está tão baixo que o planeta, ele realmente vai ter que passar, agora eu estou usando a expressão comum, né? Vai ter que ser feita uma alteração, uma regeneração, uma transição na humanidade, porque o planeta fisicamente já não aguenta mais tanta agressão, né? A própria questão do meio ambiente, como que isso vai se dar? É como um indivíduo que vive de cheque especial e nós já estamos, com relação à natureza, já estamos entrando firme aí no cheque especial dos recursos naturais, não é? Então, tudo isso é pensado, tudo isso é visto e trabalhado pela espiritualidade. Eu vou ler aqui, e agora nós voltamos mais especificamente ao tema. Eu aconselho, é o livro No Mundo Maior, ele é muito interessante, riquíssimo, que é do André Luiz e psicografia do Chico Xavier. Eu encontrei aqui no prefácio, e o prefácio é do Emmanuel, esse prefácio, olha só, hein, foi psicografado em Pedro Leopoldo, aqui pertinho, no dia 25 de março de 1947. A vida era muito diferente nessa época, mas a espiritualidade já estava firme e atuante. Olha o que o Emmanuel fala. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais conseguiremos entrar sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Vamos lembrar do Ícaro, né? Somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, né? Aqui o plano físico, seja nas esferas e energias sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem, os destinos, são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça, a seguir-nos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Justiça, ordem, mérito, trabalho, evolução, não tem jeitinho, não tem política, não tem indulgência, não adianta fazer campanha do quilo, fazer tarefa e continuar sem nenhuma mudança no comportamento. Não te leva a nada. É importante fazer campanha do quilo, viu, gente? Mas qual a sua qualidade de pensamento e sentimento ao realizar uma tarefa? A morte, olha só, a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Morreu, virou santo.
vai para o céu, né? Aquela pessoa ruim para dar, fica bonzinho, né? Não é assim, Marcinha? Gente muito boa, né? Como diz um amigo meu, ele fala assim, gente muito boa, mas se você puder evitar... Cada criatura transporá essa aduana, né, da eternidade, né, com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Não tem jeitinho. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a quem não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, está aqui, ó, desde 1947, para quem quiser ler, né? Bom, agora, eu disse que esse livro, ele é interessante, ele é muito bom, e no capítulo 16, é um livro para você ler e depois você estudar. No capítulo 16, o título é Alienados Mentais. Qual que é a situação aqui? O André Luiz, ele estava nos seus processos de aprendizagem e ele estava trabalhando, se instruindo, né, com um assistente chamado Calderaro. E antes deles realizarem trabalhos nos mundos espirituais, naquelas esferas mais densas dos mundos espirituais, o Calderaro falou assim para ele, vamos fazer uma visita rapidinha a institutos consagrados ao recolhimento de alienados mentais, na crosta terrena, aqui no plano físico. Então, antes dele trabalhar no mundo espiritual, naqueles locais mais difíceis, pesados, para auxiliar, ele falou assim, vem cá, vamos primeiro no mundo físico para você ver algumas coisas, para você ver como é que a coisa funciona no mundo físico. E ele foi, junto com o Calderaro. E o Calderaro começou a mostrar algumas coisas para ele. Então, aqui, vou ler um pedacinho, depois pulo lá para frente. No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Aqui tem de homem também, mulher, de tudo. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, lá daquele local, daquela clínica. Como quem arrematasse um vestido real. E dizia a duas companheiras apáticas, na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte, contudo, as minhas amizades são prestigiosas e fiéis. O imperador está interessado em me ajudar. Então, vão descrevendo casos aqui em que o indivíduo, né, o homem, a mulher e tal, ele está fechado num quadro mental que ele não consegue perceber à sua volta nada, ele está fora totalmente de uma realidade. Ele não consegue enxergar a realidade. Então, está preso em quadros mentais. Claro, também existe aqui uma contraparte, porque aqui nós estamos no plano físico, uma contraparte espiritual de elementos que, vamos dizer assim, propiciam também que esse desequilíbrio aumente, né? Que são aqueles que estão como ditos obsessores. E aqui ele vai contando casos semelhantes a esse, muito interessantes. E o André Luiz, não, vamos lá ajudar. E o Calderaro falou assim, não adianta. É perda de tempo. A pessoa não vai sair desse quadro, você vai falar, vai fazer, ela nem vai entender.
Então a gente tem que dar um tempo, tem que ser uma coisa mais prolongada, né? Agora, o importante, o interessante, que eu vou ler aqui o trecho, é o seguinte: é o Calderaro falando para o André Luiz. O tempo, elucidou o orientador, indicando-os, né? Mostrando, né? Acaba sempre aqueles que ali estavam naquela clínica, naquele local, naquele hospital. Acaba sempre o tempo por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdote de trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos mais senis do corpo são mais tristes para a alma, pois, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Aquilo que nós falamos no início, está no horizontal, na horizontalidade, está na linearidade, está só aqui, não consegue transcender, não consegue ver além, não vai além do que? Da aparência superficial. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, né, porque está no plano físico, pensei, aqui que vem, que nós estávamos conversando, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas. Então, a ligação com o que nós estávamos falando. Nas crianças atrasadas, deficientes. E nos moços em luta com a demência juvenil. Nas fobias sem número, que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei, então, do instrutor esclarecimento sobre os quadros de sofrimento desse jaez, que de improviso assalta os ambientes domésticos mais distintos. Calderaro mencionou. Faltam quantos minutos? 3? Então eu vou dar uma lida rápida aqui. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é possível que aprendas, num hospital humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre,
onde permuta os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas. São relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio, olha o que ele vai falar, começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito, invariavelmente, em todos os círculos no qual se veja, os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, que nós comentamos, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte de elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando condições e regiões purgatórias para si mesmo. Então, este livro aqui do André Luiz, No Mundo Maior, o que nós lemos aqui a respeito do Calderaro, ele faz um fecho, ele explica de uma outra forma, em outras palavras, o que está lá atrás nas questões 371 até a 376. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. E quando nós tomamos consciência de que o vitimismo só vai nos deixar à beira do caminho, que nós temos que tomar as rédeas da nossa própria vida e, a par de muito sofrimento, de erros que todos nós cometemos, nós temos que trilhar um caminho, vamos dizer assim, para o alto, para a melhoria, enquanto nós não conscientizarmos de que nós somos espíritos eternos e que tudo que nos ocorre está envolvido com a gente mesmo, conosco mesmo, e não com o outro, a nossa evolução vai ficar capenga. Eu desejo uma boa noite para vocês, desejo paz e paz a todos os seres. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo, o pessoal do chat também agradece, belíssimo estudo. Obrigada a